o que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Saudamos a todos que nos assistem neste momento, a todos aqueles que têm nos dado a oportunidade de adentrarmos na sua casa, no seu lar, na sua vida. Saudamos você com a paz do Senhor Jesus. Que muita alegria possa vir ao seu coração pelo compartilhamento da palavra do Senhor. Todas as vezes que nós compartilhamos do alimento que vem do Senhor, que vem de Deus para as nossas vidas, isso deve trazer uma alegria ao nosso coração, uma satisfação de entrarmos em contato com a palavra do Senhor. E eu creio que neste momento não será diferente. Você vai abrir o seu coração, a sua alma, o seu espírito, a sua casa, desejando que o Senhor fale ao seu coração, desejando que o Senhor realize alguma coisa no seu ser, na sua casa, na sua família, né? E a palavra de Deus, ela é transformadora, ela renova, transforma. A palavra de Deus, ela traz um resultado para você que crê. Né? Eu estou aqui com a Bíblia aberta e a minha oração neste momento, no final do programa eu quero orar por você, pela sua casa, mas neste momento a minha oração é para que o Espírito de Deus revele para mim algo que toque o seu coração, que fale ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus nos use através da palavra de Deus para alcançar aí onde você está com o seu problema. E eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em 1 Coríntios, no capítulo 1. Não é aqui que eu vou trazer hoje a minha pregação, a minha palavra, mas eu quero ler algumas coisas que falam a respeito da palavra de Deus e do próprio Deus. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, no verso 18, 25 e 27. Que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que não a aceitam, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então veja bem, amados, mesmo que muitos estejam declarando que a palavra de Deus seja uma loucura, muitos dizem que aquele que crê verdadeiramente, aquele que busca, talvez seja fanático por esta palavra, talvez seja um extremista, mas aqui está dizendo que para aqueles que são salvos, a palavra de Deus não é um extremismo, não é um fanatismo. A palavra de Deus, ela é o poder, ela é poder. E também aqui no verso 25 diz que a loucura de Deus, ela é mais sábia do que qualquer homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, mesmo que nós continuemos achando, ou que tem alguém que ache que as coisas de Deus são loucura, nós sabemos que isso faz parte da sabedoria do Senhor. Ele é sábio diante dos homens, ele é forte diante dos homens. E o verso 27 diz que Deus, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e ele escolheu as fracas,
para confundir as fortes. E é sobre isso que eu quero falar neste momento, nesta oportunidade, em mais este programa da Star News, Canal 23. Nós queremos, de uma forma especial, falar a respeito de alguém que, se nós olhássemos, nós diríamos assim: esta seria a última pessoa que Deus escolheria para realizar a sua obra, para fazer a sua obra na face da terra. E nós entenderíamos, como humanos que somos, falhos, que não seria a pessoa ideal para falar de Deus. E nós estamos falando aqui de alguém que teve um encontro que mudou a sua vida, que foi Saulo. Saulo de Tarso teve uma conversão verdadeira, genuína, que mudou a sua história, mudou a sua vida. E por ser um escolhido de Deus, um chamado de Deus para realizar a obra do Senhor e principalmente para pregar aos gentios, né, aqueles que não conheciam a Deus, que não conheciam o Senhor Jesus, nós vemos então alguém sendo escolhido para algo específico. Mas quem era Saulo? Saulo sendo escolhido, Saulo era um perseguidor do Evangelho de Cristo. Saulo considerava os discípulos, os seguidores de Cristo, como sendo uma seita, alguém que estivesse fazendo algo errado. Os discípulos de Cristo eram vistos como uma seita que estivesse pregando uma pregação contrária à lei, contrária aos ensinamentos de Moisés. E Saulo, né, antes de ser chamado Paulo pelo próprio Deus, pelo Senhor, Saulo, ele era um perseguidor deste povo. A palavra de Deus diz que ele, neste momento da conversão, ele tinha saído e estava numa estrada em direção a Damasco, e ele estava indo com autorização para aprisionar homens, mulheres, crianças que declarassem o Senhor Jesus como Filho de Deus. Então, Saulo não entendia. Saulo era um homem zeloso da lei. Saulo era um homem que queria guardar toda a lei de Moisés, mas ele perdeu o alvo da promessa de Deus que estava, que acompanhava os livros da lei. Saulo não aceitou Jesus Cristo como o Filho de Deus. Ele não entendeu o momento da edificação, o momento da vinda de Cristo para edificar a sua igreja, para salvar a humanidade que estava perdida, para transportar os perdidos das trevas para o reino da luz. Saulo não entendia assim. E então ele começa a perseguir a igreja de Cristo. E muitos eram colocados nas prisões, muitos chegavam até a ser mortos por causa dessa perseguição de Saulo. Saulo era uma autoridade no reino, e então eles seguem para Damasco, e no momento que nós chamamos o momento de Deus, ele estava se aproximando já de Damasco na sua viagem, e a Bíblia diz que subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então nós vemos este momento preparado pelo Senhor, preparado por Jesus. No momento quando Saulo faria mais alguma atrocidade contra a igreja, né? Levaria pessoas ao sofrimento, e Jesus já estava
com certeza não estava mais aceitando este posicionamento de um homem tão zeloso da lei. E com certeza Jesus então escolhe este homem para mudar a vida dele, para chamá-lo para um momento específico da sua vida, para um encontro real, para um encontro com o verdadeiro Senhor, para um encontro que mudaria as suas perspectivas, mudaria os seus pensamentos, mudaria os seus sentimentos e mudaria o seu espírito. Ele teria uma nova vida com Deus. E aqui nós vemos Jesus dizendo: Saulo, por que você me persegue? Esta é uma outra situação muito interessante, porque Saulo, na realidade, perseguia os discípulos de Cristo. E aqui Jesus estava perguntando a ele: Saulo, por que você me persegue? O que nós entendemos, meu amado, minha amada, meus queridos que nos assistem neste momento, o que nós entendemos é que aquele que persegue a obra de Cristo, aquele que persegue os discípulos de Cristo, que são os seguidores de Cristo, ele está perseguindo o próprio Cristo. Ele está perseguindo o próprio Deus. Então, Jesus neste momento estava dando orientações claras a Saulo. Saulo nesse momento, ele cai diante do Senhor, diante da luz, do Senhor. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz que falava com Saulo, mas não viam ninguém. E Saulo levanta-se da terra e, abrindo os olhos, ele não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Então nós vemos Saulo sendo conduzido, devido ao encontro, à luz do Senhor, naquela estrada, naquele momento tão importante para ele. Ele perde a sua visão, e ele é conduzido para um lugar, para uma casa, onde ele seria tratado por Deus. Que tratamento seria esse? Jesus, a partir deste momento, começa a trabalhar na mente, a trabalhar no coração, a trabalhar na vontade, a trabalhar nas decisões, a trabalhar no espírito, na vida de Paulo. Ele começa a prepará-lo para ser aquele que guiaria a igreja através da palavra, através do testemunho, através da vida, através das suas mudanças. Isso seria fácil? Não. Como qualquer mudança, não é fácil. Saulo com certeza estava em conflitos interiores. Saulo com certeza estaria sofrendo um baque, um confronto com a sua personalidade, o seu caráter, a sua vida emocional. Paulo com certeza estava passando momentos de sofrimento ali naquela situação onde nem ver ele não estava enxergando. Mas como Deus é um Deus sábio e trata as coisas para serem plenas, para serem completas, Deus já estava trabalhando com um certo homem chamado Ananias. Nós vemos aqui um outro personagem bíblico decisivo para a vida de Saulo, alguém que Jesus levanta para estar se comunicando com Saulo e levando a Saulo o entendimento do poder de Deus, do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, do discernimento de espíritos. Então nós vemos aqui Ananias sendo chamado por Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E ele responde: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está ali orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha, tremendo, amados.
Deus estava dando uma visão a Paulo numa residência, na casa de Judas, diz aqui, um homem chamado Judas, lá da cidade de Tarso, que acolhera Saulo, e ele estava ali orando na casa deste homem. Saulo estava orando, e ele tem uma visão de alguém chamado Ananias, chegando e colocando as mãos sobre ele e orando para que ele pudesse ver. E ao mesmo tempo ele estava falando ali com Ananias. Ananias, você vai à casa deste homem e você vai encontrar ali alguém chamado Saulo, da cidade de Tarso, e ele está orando e você vai colocar as mãos sobre ele para que ele veja. E respondeu então Ananias: Senhor, há muito tempo eu ouço falar acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Olha aqui a parte humana. Ananias, ele conhecia, sabia, já tinha ouvido falar de Saulo. E, de acordo com a visão humana, Ananias diz para Jesus: Jesus, mas é este o homem que o Senhor quer que eu vá ajudar? Este é o homem que o Senhor quer que eu vá lá para que ele torne a ver? Um homem mau, um homem que tem perseguido os santos, um homem que tem perseguido os teus discípulos, um homem que não tem honrado o teu nome, que ao contrário tem colocado muitos na prisão, tem sido maldoso, tem feito mal, né? Ananias questiona o Senhor neste momento como um ser humano qualquer questionaria, se conhecesse verdadeiramente a vida de um homem perseguidor. E agora Jesus estava dizendo: você vai para este lugar ajudar este homem? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele trata o coração do homem, Ele trata o coração do ser humano. E então os versículos posteriores dizem assim: e aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor. Então Jesus diz para Ananias: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis e perante os filhos de Israel. Então Jesus já abriu, né, trazendo a verdade do seu coração para Ananias, dizendo: não, Ananias, tudo isso eu sei, só que ele é para mim um vaso escolhido, e ele vai pregar para os gentios, aqueles que estão fora, aqueles que ainda estão distantes do Senhor. Ele vai pregar para reis, pela sua sabedoria, pelo seu zelo com a palavra. Ele vai pregar para os filhos de Israel. Então nós vemos aqui Jesus dizendo: olha, não importa quem era este homem, importa para mim quem vai ser este homem a partir do momento que ele receber o poder de Deus transformador, a partir do momento que ele receber a unção de Deus. Quem vai ser este homem? Então, amado, se você está nesta situação, você tem dentro de casa alguém em quem você não confia, você tem alguém dentro de casa, dentro da sua família, alguém que você diz: olha, não tem jeito. Se nós olhássemos para Saulo no momento da perseguição da igreja de Cristo, nós diríamos: este homem não tem jeito. Mas Jesus diz: é ele quem eu quero, é ele quem vai realizar a obra, é ele quem eu vou usar, é com ele que eu vou falar, é com ele que eu vou me unir para falar a reis, a gentios, aos filhos de Israel. E ele é para mim um vaso escolhido. Sabe o que é isso, amados? Sabe o que é ser um vaso escolhido? Um vaso escolhido é alguém que Deus separa para uma vida de santidade, para uma vida de frutífera, para uma vida de compromisso com os céus, com o reino. Ser vaso escolhido é ser um vaso moldado pelo próprio Deus. Ser um vaso escolhido
é ser um vaso ornamentado pelas coisas do reino. Ser um vaso escolhido é estar nas mãos de Deus para fazer o que Ele quer. Ser um vaso escolhido é se deixar levar pela unção com que Deus coloca em nossa vida. Ser um vaso escolhido é mudar sem questionamentos, simplesmente porque crê. Saulo não questionou mais nada depois deste encontro. Ele simplesmente creu. Ele simplesmente se deixou levar pelo Espírito de Deus. E Ananias então parte em direção a esta casa. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Aqui Ananias já estava chamando Saulo de irmão. Ele via Saulo como um perseguidor, um homem mau. Mas naquele momento, depois do diálogo que ele teve com Jesus, ele chega nesta casa e chama Saulo de irmão Saulo. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, Ele me enviou para que tornes a ver e para que sejas cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Isso é maravilhoso. Ananias estava indo ali com um propósito: curar as vistas de Paulo e também ministrar a ele o enchimento do Espírito Santo. Imediatamente, diz a palavra, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e se levantando, foi batizado, foi cheio do Espírito de Deus. E depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, eu creio que aprendendo muitas coisas, ouvindo muitas coisas, participando da vida dos discípulos que seguiam a Jesus. E logo nas sinagogas ele pregava que Jesus era o Filho de Deus. Oh, glória! Você já pensou? Alguém que persegue o Evangelho de Cristo? Vamos dizer hoje, alguém que talvez seja envolvido em feitiçarias, em magias, que lutam contra o reino de Deus. Você já pensou alguém desta forma, ser chamado por Deus, ser escolhido como um vaso precioso, e a partir do momento que tiver um encontro real com Jesus, começar a pregar em favor daquele a quem ele condenava, em favor daquele a quem ele perseguia? Porque aqui a palavra de Deus diz que Saulo saiu entrando nas sinagogas e ele pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam espantados e diziam: mas não é este aquele que em Jerusalém perseguia aqueles que invocavam o nome de Jesus? E para isso veio aqui com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes. Então as pessoas em Jerusalém, as pessoas em Damasco, as pessoas em Jerusalém, onde Paulo começou a pregar, começaram a questionar: como é que este homem hoje está pregando que Jesus é o Filho de Deus? Se até momentos atrás, até dias atrás, ele perseguia a igreja de Cristo. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Olha, gente, que tremendo, que maravilhoso. A palavra de Deus me deixa muito feliz quando eu vejo o poder transformador, né? Então, Saulo estava agora não apenas declarando Jesus como Senhor, não apenas pregando o Evangelho do Filho de Deus, mas agora ele estava dentro das sinagogas provando que Jesus era o Cristo.
Agora era uma questão de honra para Saulo, que a partir do momento que tem um encontro com Cristo, começa a ser chamado de Paulo. Até o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo, o pregador dos gentios, o pregador para os que não conheciam a Cristo, aquele que levou muitas vidas aos pés de Jesus, aquele que deixou um evangelho, uma igreja fundada nesta terra, aquele que deixou várias cartas escritas na palavra do Senhor. Então, amados, nós vemos que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus a partir do momento que cremos. A fé muda a circunstância. A partir do momento que Saulo entendeu que ele estava tendo um encontro com o Filho de Deus, a possibilidade da mudança total da sua vida, da sua história, ela chegou. E Paulo, então, começa a pregar aos gentios. E agora eu tenho algo para dizer para você. Paulo era um perseguidor, só que agora, por amor a Cristo, ele passa a ser perseguido pelas pessoas que o viam pregar tão convicto a palavra do Senhor. E o próprio Jesus disse para Ananias: eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Paulo apanhou, Paulo foi aprisionado muitas vezes. Paulo, ele teve muitas situações difíceis, onde ele sofreu bastante as humilhações, os problemas, as situações, né? Onde as pessoas o perseguiram por causa da pregação do Evangelho. E em um determinado momento da sua vida, ele ora ao Senhor, inclusive por algo que foi chamado na vida de Paulo de um espinho na carne. E ele diz assim: para que eu não me exaltasse com as revelações, com a excelência das revelações de Deus, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes eu orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Mas ele, o Senhor, me disse: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para que Paulo não se exaltasse por causa das grandes revelações que o Senhor lhe dera. Ele sofria com alguma coisa que nós não sabemos, mas sabemos que era uma opressão de Satanás. E Paulo orou 3 vezes dizendo: Deus, me livra disso. E Jesus então se manifesta a ele dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a salvação que chegou na tua vida te basta. A minha graça te basta. Então eu quero dizer para você, amado, minha querida, meu querido, que tem Cristo na sua vida e que muitas vezes murmura, muitas vezes resmunga um pouco, dizendo: Deus, eu não aguento mais. Deus, que situação difícil. Eu creio que Jesus, ele está dizendo para você, neste momento: a minha graça te basta. Se você está salvo, se você mudou a sua história, se você mudou a sua vida, tudo isso aqui é passageiro, porque você tem um lugar preparado nos céus. A minha graça te basta. A minha graça, ela é suficiente para te livrar, te curar, te salvar, te libertar